Olá, amados de meu Deus. Que alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo, você sabe, é anunciar o Evangelho. Você que está sempre presente conosco, o Evangelho de Deus, do Deus que se fez carne, que se fez gente e que habitou entre nós e que por sua graça Ele pode vir habitar em nós. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com você, você pode ser um aliado nosso e nós queremos a sua participação para que esse programa tenha um alcance maior, com a sua colaboração para que de alguma maneira nós continuemos, porque temos despesas, e também que você ore conosco e ore por nós, para que nós tenhamos a condição de poder estar ainda trabalhando e divulgando o Evangelho de Jesus Cristo, e você também pode fazer isto para que um público cada vez maior conheça as insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já já a gente volta. Hoje nós estamos trazendo para a nossa estante um livro com o título Você é aquilo que ama, de James Smith. Você é aquilo que ama. Logo aqui no início, ele diz o seguinte: Jesus não se encontra com Mateus, com João, ou mesmo com você ou comigo e pergunta: o que você sabe? Ele nem mesmo pergunta em que você crê. Pergunta o que você quer. É a pergunta mais incisiva e penetrante que Jesus pode nos fazer, porque precisamente nós somos o que queremos. Nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne de nossa identidade, a fonte de onde fluem nossas ações e comportamentos. Nosso querer reverbera o que há em nosso coração. O epicentro de uma pessoa é o seu próprio amor. Se você ama uma coisa, você é aquilo que você ama. Se você ama a Deus, você se parece com Deus. Você terá o caráter de Deus. Você vai assimilar aquilo que você de fato ama. É um bom livro, muito interessante. O poder espiritual do hábito, dos relacionamentos que Deus tem para cada um de nós. Essa é a nossa indicação para a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.
Nós hoje vamos olhar um pouquinho o que o apóstolo Pedro nos fala no segundo capítulo, dos versículos 13 em diante, sobre a conduta do cristão diante do mundo, diante das pessoas. A conduta reflete a vida, a maneira como nós reagimos e agimos neste mundo vai dizer a qualidade de vida que nós temos. Em primeiro lugar, o apóstolo vai falar do cristão e o governo. Ele vai tratar disto. Ele diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aqui, nestes dois versículos, o apóstolo está falando diante da sua cultura, onde César era o rei, era o governante máximo, e tinham as autoridades que serviam para a correção dos malfeitores e para o louvor e para o reconhecimento daqueles que fazem o bem. E ele estava aqui colocando essa atitude da sujeição à autoridade. Muita gente hoje em dia discute esse assunto, mesmo porque a democracia que aparece como projeto lá na Grécia, com Clístenes, e depois se desenvolve pelos filósofos, Platão, e ela chega até como processo só depois do século XVIII. A primeira democracia a ser reconhecida foi os Estados Unidos, em 1776, e de lá para cá as monarquias foram sendo destruídas, foram sendo substituídas, muitas delas, e a democracia foi chegando ao poder. Mas ela é um bom sistema para se chegar ao poder, mas é um sistema complicado para se continuar no poder. A democracia é jogo de cintura o tempo todo, e muitas vezes hoje, principalmente no nosso país, nós vemos como está difícil obedecer às leis, porque os próprios defensores da lei são aqueles que passam por cima delas. Eles infringem a lei. A Carta Magna está sendo, como disse um jurista famoso, está sendo rasgada, está sendo tripudiada. Como é que nós vamos obedecer esta gente que não tem como princípio castigar os malfeitores e fazer o bem ou proteger aqueles que fazem o bem? Fica um pouco complicado, mas a nossa atitude não é de revolta contra este mundo, porque este mundo é caído mesmo. Depois o apóstolo vai falar porque a vontade de Deus é que pela prática do bem nós façamos emudecer a ignorância dos insensatos. Por que nós devemos obedecer? Porque pela prática do bem nós pudéssemos fazer com que estes ignorantes fiquem considerados como insensatos. No versículo 16,
Ele diz, como livres que sois, não usando todavia a liberdade para pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Como é que nós vamos viver neste mundo? Como servos de Deus, praticando o bem, fazendo o que é correto, o que é honesto, disseminando o bem para todos, mesmo que nós sejamos atacados e sejamos colocados numa posição de recriminação da maldade. Ele diz no versículo 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Os irmãos, a nossa família amada, nós devemos amar, mesmo aqueles que têm umas certas dificuldades, amai os irmãos. Depois, temei a Deus. Esse temor aqui não é o medo, não é paura, é o respeito, é a consideração. E depois, honrai o rei. À luz de tudo que Deus fez, o apóstolo Pedro está mostrando a necessidade do comportamento cristão, que existem implicações práticas que afetam os relacionamentos terrenos dos crentes. Aquilo que o Senhor fez é para que seja manifesto neste mundo. Primeiro Pedro menciona a autoridade civil. Mostra que nós estamos debaixo de um governo. O princípio bíblico é que os crentes devem se submeter a todas as instituições humanas, colocar-se debaixo com respeito. Isso não é subserviência, isso é uma submissão ao princípio de autoridade divina. Isso é feito por causa do Senhor. Pedro pode estar se lembrando do exemplo de Jesus. Como homem, ele sempre se submeteu à autoridade. Ele não era um revoltado, ele não era um guerrilheiro, ele não era alguém que estava confrontando. Ele, pela sua mansidão, conseguia impor uma nova mentalidade. E esta mentalidade é que nós precisamos gozá-la para que sejamos participantes deste reino. Também se submeteu à autoridade porque ele foi ordenado, essa autoridade foi ordenada por Deus. Paulo vai escrever aos Romanos e diz que nenhuma autoridade é uma autoridade de qualquer jeito. É verdade que muitas pessoas que ocupam o princípio de autoridade deturpam-na e se tornam déspotas e se tornam verdadeiros monstros, títeres, tiranos. Mas o princípio da autoridade social é um princípio de equilíbrio para punir o que é mal e para apoiar aquilo que é do bem, para o bem das pessoas. A punição dos malfeitores e o louvor daqueles que fazem o que é certo é a tarefa de um governo ordenado por Deus. Se esse governo não está fazendo isto, a gente tem que entender que ele não está não está debaixo da orientação divina. Nós precisamos ter toda esta consciência que há muitos governos
que são verdadeiros monstros que destroem vidas, que acabam com as pessoas. Basta olhar um pouquinho a história para trás e você vai ver alguns desses monstros que eu não vou citar em vários países, que são pessoas que querem impor o seu sistema truculento na base da truculência mesmo. Nós vamos dar uma paradinha aqui e logo, logo a gente está voltando. Por causa do mal, os governos não cumprem esses mandatos perfeitamente. O homem precisa ser transformado em agente de Deus para poder agir em nome do Senhor. Ao se submeter à autoridade, o crente pode silenciar a ignorância dos homens tolos, daqueles que querem impor. Nós temos no Velho Testamento o caso dos 3 amigos de Daniel, que são submetidos a uma ordem do imperador Nabucodonosor para adorar a estátua, mas eles preferem morrer a fazer isto, porque eles tinham um compromisso de realidade espiritual que transcende ao aqui e agora. Eles são levados à fornalha ardente por causa da sua fé. E lá foram postos 3 e apareceu 4. Este quarto sempre vai aparecer na vida daqueles que se submetem ao governo do Senhor na sua vida. Eles não terão combustível suficiente para dominar essas pessoas. Eles são pessoas que ultrapassam a sua realidade física do momento. Quando os crentes agem com responsabilidade para com a autoridade civil, eles estão agindo livremente, lembrando que são servos de Deus, servos de Jesus Cristo, e que obedecem não por imposição, mas porque tem Cristo Jesus como seu cabeça. No entanto, a exceção a este princípio é encontrado em Atos 5:29, quando Pedro e os apóstolos afirmam, quando as autoridades disseram para eles assim: olha, vocês não vão pregar mais o nome de Jesus. Eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui vale lembrar uma coisa. Nós só podemos desobedecer às autoridades quando estas exigem que você desobedeça a Deus. Quando elas colocam princípios que ferem ao caráter de Deus, aquilo que Deus colocou para que nós façamos. Então a injustiça é um princípio que fere o caráter de Deus. E diante disto, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando as autoridades exigem a desobediência a Deus, o crente não tem alternativa a não ser obedecer a Deus
antes que aos homens. Nós obedecemos ao Senhor. A pregação do Evangelho, ninguém pode nos impedir de pregar. Só o tiro, só a morte. Porque esta ordem foi dada pelo Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas, em vários países, muitos cristãos, muitos pastores, muitos padres sendo mortos por causa da pregação do Evangelho. Mas eles não se calam, a não ser pela prisão total ou pela morte. Porque a obediência a Deus está em primeiro lugar. É um lema adequado. Todas as pessoas devem ser honradas. Os irmãos em Cristo devem ser amados com o amor de Deus. Deus deve ser referência e os governantes, é o governante supremo da terra, honrado por sua posição. E nós devemos obedecer a Deus. E nós devemos fazer as coisas que glorifiquem a Deus. O cristão tem essa posição de viver para a glória de Deus. Depois Pedro vai falar sobre o cristão e os seus negócios. Ele vai tratar dessa questão da vida, do comércio, dos negócios, dos serviços. A vida exemplar cristã, os deveres dos que prestam serviços aos outros, deve ser uma característica muito importante. Nós somos servos. E Pedro diz assim, servos, sede submissos com todo temor. Aqueles que têm a primazia, que são os nossos senhores, não somente se ele for bom e cordato, mas também até o perverso. Se eu sou um servo, se eu sou um escravo, ele estava falando especialmente em uma cultura que havia escravo. Como é que um cristão poderia viver com um escravo, com um senhor ruim e mau? Ele devia ser submisso com todo o temor ao Senhor. Não é medo daquela pessoa, mas o temor ao Senhor. Com todo o empenho. Nem se ele for bom é mais fácil, mas também aquele perverso. E ele diz, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. E nós vamos conversar sobre este assunto com mais ênfase, porque é isto que vai mostrar o nosso caráter. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isto suportais com paciência? Qual é a glória minha e sua? Suportar com paciência se nós estamos pecando e sendo esbofeteados por causa disto? No entanto, quando praticamos o bem, se praticamos o bem, somos igualmente afligidos e suportamos com paciência, isto é grato diante de Deus. Isso mostra a outra face do Evangelho, a face da mansidão e da humildade. Pedro se dirige aos servos, significando um escravo doméstico, alguém envolvido no tipo de serviço mais degradante e irritante. E ele diz, vocês, oiketes, vocês que são mais embaixo, vocês têm que dar um testemunho para aqueles arrogantes que estão em cima. Sua instrução é ser submisso com todo respeito. Como pode ser isso? Só pela vida de Cristo. Nós não podemos fazer outra maneira, senão
experimentando a vida de Jesus Cristo em nós. E para que isso aconteça, é preciso que nós ganhemos a morte do nosso eu insubmisso, arrogante, nosso eu orgulhoso, o nosso eu petulante, de tal modo que a vida de Cristo substitua este eu e nós possamos servir. Nesse contexto tão adverso, aqueles que nos oprimem. Essa atitude é exigida tanto para os mestres bons e gentis, quanto para aqueles que são irracionais ou difíceis, tanto para aqueles que são senhores de boa conduta, como para aqueles que são irracionais, aqueles que são muito duros. Demonstrar essa atitude só pela graça de Deus. Só se Deus nos der essa condição. E finalmente ele vai dizer aqui no versículo 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Isto é grato, isto é bonito, isto é precioso, mas isso só é possível se nós ganharmos a vida de Cristo e formos substituídos pela sua realidade espiritual, Cristo vivendo em nós. Que tal? Só um poder maior pode fazer isto em nós. Que Deus nos dê essa consciência, que você e eu sejamos transformados, não meramente ficar mudando de religião, de igreja, mas mudar o nosso coração para vivermos para a glória de Deus. É o desejo do meu coração para com você. É assim, de coração para coração. Até o nosso próximo encontro.